Olá, começa agora mais um Café.com. A cada semana, a nossa equipe de repórteres e publicitários prepara um cardápio especial com temas a serem discutidos na nossa mesa. O mediador de hoje é o Elton de Oliveira, historiador da cidade. Elton, é com você. A carência de opções a que Guarulhos está submetida não condiz com o tamanho da cidade, tampouco com o tamanho da criatividade do seu povo. Artistas do dia a dia, condicionados a viverem sempre o mesmo papel, o de sobreviventes. A gente não quer só comida. Vamos buscar criar opções, levantar informações, localizar atitudes positivas, apresentar propostas, agitar a cena. Antes que seja tarde, é bom que façamos isso e mais por nós mesmos. Com base no texto de Iesos Silveira, daremos início à entrevista com nossos convidados. Alessandro Fagnani, publicitário da área de criação. Ival Oliveira, olha aqui que mulher bonita, hein? Jornalista do Sim Comércio. Vamos começar falando com o Alessandro. Alessandro, vamos aqui no nosso script. Qual o fator principal da escolha de instalar a sua agência na cidade de Guarulhos? Por que isso, Alessandro? Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Bom dia, Elton. Bom dia. Eu acho que é uma questão simples. É uma cidade que está em constante crescimento, a gente está em desenvolvimento, e a opção de estar aqui é justamente participar desse processo. Você fez uma citação a uma grande pessoa, acho que as pessoas aqui, a maioria não conheceu, o Iesos Silveira, um grande artista da cidade, falecido já há 3 anos, infelizmente, mas a gente começou, esse é um texto de um fanzine que a gente publicou em 98, e a atitude continua sendo a mesma. A gente não pode ser passivo da história que acontece aqui, a gente tem que ser ativo. Então a agência existe, vai fazer 2 anos agora, no final do ano, a base 4, com a proposta de participar desse processo de desenvolvimento, não só de capitalizar recursos. É uma diferença muito grande que a gente sempre passa isso para as pessoas, porque a gente não está aqui só interessado no dinheiro, a gente está aqui interessado no que a comunicação pode reverter de benefício para as pessoas. Falando em benefício, Alessandro, o que a comunicação influencia na cidade de Guarulhos? Olha, hoje ela não influencia, né, a mídia da cidade. A comunicação da cidade ela é muito desconexa ainda, ela é muito embrionária, ela está em um processo de crescimento. Hoje a gente tem algumas oportunidades melhores, né, mas aonde ela pode ser útil, né? A gente tem deficiências na cidade, a nossa própria condição geográfica e a nossa história recente dos últimos 50 anos fez com que a cidade, com que os habitantes da cidade sofram de baixa autoestima, a gente chama de baixa autoestima crônica, né? Aonde a comunicação pode ser importante nisso? Fazer com que as pessoas se conheçam mais e conheçam mais a própria cidade que elas habitam, né? Eu acho que a gente ainda tem muito pouco para oferecer para o cidadão para que surja algum efeito positivo, mas ela é importante para que as pessoas passem a interagir, se apropriar mais da condição dela de cidadão. Quer dizer, nessa colocação que você está fazendo, quer dizer, o meio de comunicação pode ser um fator de integração da cidade, né, para romper essas barreiras que a cidade tem. Agora, Alessandro, na sua opinião, qual o meio de comunicação mais utilizado aqui na cidade? Olha, o meio mais utilizado ainda é o tradicional impresso, né? A mídia impressa. A gente chama qualquer tipo de veículo impresso em papel. Então, tem jornal, tem tabloide, tem as revistas, né? E
mas ainda podia ser melhor, né? Eu acho que está melhorando, a gente está caminhando para isso, né? Mas o que tem ainda forte na cidade é o impresso. A gente não tem a TV ainda, infelizmente, a gente não tem uma TV à altura, né, do potencial da cidade, isso é muito difícil de acontecer. A gente tem alguns canais na TV paga, as rádios aqui também não tirando a Boa Nova, que é a que tem um pouco mais de audiência, o resto é tudo traço, né? A gente não tem boas produções ainda. Então acho que o impresso ainda acaba sendo o mais importante, que é o que chega na mão de todo mundo. Alessandro, prós e contras a comunicação em Guarulhos, o que é que você tem a destacar? Bom, o pró é que a gente está em uma fase de crescimento, né? Eu acho que isso está a favor da gente, desde que as pessoas se apropriem disso, de que quem está fazendo, se preocupar em oferecer um serviço de qualidade. O contra é justamente se a gente não aproveitar esse momento, né? O que a gente tem muito na cidade ainda são os captadores de recursos. A gente tem muito aí, acho que todo mundo vê aí um monte de revistinha para lá e para cá, e quando você abre só tem anúncio. Não tem nada, só tem anúncio, de cabo a rabo, né? Você tem jornais que são distribuídos em faróis, que só tem uma matéria, que é justamente para poder dar a condição daquilo ser distribuído no semáforo. Porque a panfletagem ela é proibida, mas se tiver um conteúdo editorial, ela é permitida, né? Então, eu acho que o que a gente tem de contra aí é que se a gente não agir agora, se as pessoas não agirem agora, não forem para cima, né, a gente vai sofrer o mesmo parasitismo que a gente sofre, né, de vir pessoas de fora para vir ganhar dinheiro aqui dentro, achando que a gente é um bando de otário, né, vamos assim dizer, porque aqui em Guarulhos não tem nada, vamos fazer lá, porque lá não tem nada, né? Então acho que assim, é a hora, né, como a gente está em desenvolvimento, é a hora de a gente se apropriar disso. Vamos para um breve intervalo. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. O tema de hoje é a influência da comunicação social em Guarulhos. Elton, é com você. Bem, agora estamos com Val Oliveira. Ela é estudante do 6º ano de jornalismo da UNG e exerce a função atualmente no sindicato, no Sincomércio. Val, como você define a comunicação em Guarulhos, Val? A comunicação aqui eu posso definir como um setor ainda carente de atenção. O que acontece são vários veículos pequenos e fragmentados. No momento em que se discute, em que Guarulhos cedia ao Fórum de Comunicação, e a gente aprende que os grandes conglomerados, eles não contribuem muito para que a informação saia de maneira democrática, que atinja de maneira democrática toda a população. No caso de Guarulhos, eu acho que a cidade ressente justamente disso, de um grande veículo de comunicação, de um grupo forte que tenha condição de atuar não só no centro, como é hoje, mas em toda a periferia, onde os problemas sociais são mais gritantes, onde a população tem mais necessidade de voz. Legal, olha aí. Val, agora é o seguinte, como que você define, Val, o papel do comunicólogo? O comunicólogo, ele é um formador de opinião, então ele tem que ser uma pessoa ética, responsável e procurar sempre transmitir a informação de maneira
de maneira correta, de maneira imparcial. Tá certo que a partir do momento que você colhe uma notícia, dificilmente você vai conseguir passá-la totalmente sem que haja nenhuma influência, porque o seu olhar para aquela notícia já te direcionou, já te colocou de uma certa maneira naquele ponto. Se, por exemplo, dois repórteres forem fazer a mesma reportagem, eles vão dar abordagens diferentes, porque o olhar da pessoa já determina para onde ela vai levar. Qual o meio de comunicação que mais se expandiu nos últimos anos em Guarulhos, na sua opinião? Não só em Guarulhos, como no mundo todo. Acredito que o advento da internet veio para revolucionar de vez a comunicação. A tecnologia de ponta tem, assim, ganha espaço cada vez mais, e aqui em Guarulhos os veículos de comunicação, todos eles, aos poucos, né, que estão começando a ter seus sites, a ter suas formas de relacionar pela internet com o seu público. Val, você acha que os meios de comunicação em Guarulhos, eles estão assim, em consonância com a importância econômica e histórica da cidade? Não, eu não acredito que a mídia guarulhense está em falta para com a população. A cidade com 1.300.000 habitantes, vou citar o exemplo do Jornal Impresso, que é a maior mídia que temos aqui em Guarulhos, tem uma tiragem de 50.000 exemplares. Para uma população de 1.300.000 habitantes, isso vai dar 0,04% de jornal para cada habitante. Então, isso não é uma coisa que contempla a população como um todo. Tá. Quer dizer, não atinge 1%? Não atinge. Assim, 50.000 exemplares, 0,04 jornal para cada habitante. Em percentual, acho que dá mais ou menos 3,65%. Nossa. Em relação à população. É pouco demais, considerando que aqui em Guarulhos não há outros tipos de mídia. Estou falando do maior jornal que temos aqui na cidade. Nós não temos, por exemplo, uma TV aberta. Acredito que agora, com o Fórum de Comunicação, com essa mudança que se pleiteia, o prefeito Sebastião Almeida, que é um homem de comunicação, tem buscado trazer isso para cá. Espero que daqui para frente as coisas melhorem ainda mais, porque como que ele falava no bloco anterior de um problema de identidade, como que uma pessoa vai criar identidade com um local se ela não sabe o que acontece ali? Aí que entra o papel da mídia. Cabe aos veículos aqui de Guarulhos fazer essa consciência, criar essa identidade no guarulhense. Perfeito. E você acha que não tendo essa identidade, é isso que leva a você ver uma cidade degradada, por exemplo, com muitas pichações? Você acha que tem uma influência a comunicação nesse sentido, de não gerar essa identidade local? Eu acredito que sim, mas essa identidade, a gente não consegue definir bem essa identidade por vários fatores. Um que eu posso citar, que é em relação à comunicação, a proximidade de Guarulhos com a capital. E o fato de a gente não ter aqui os veículos que possam atender a população está diretamente ligada com o que acontece em São Paulo. Ela liga a TV, ela vai acompanhar um noticiário de lá. Às vezes aqui o centro está pegando fogo, a pessoa que está lá no Presidente Dutra, por exemplo, não tem noção do que está acontecendo aqui, porque ela não tem uma TV que informe, não tem um veículo que leve rapidamente, mesmo porque, apesar da internet agora ser um veículo rápido que cobre esse espaço e esse tempo de uma maneira muito eficaz, lá na periferia são pessoas que não têm acesso à internet, não têm computador e por aí vai. Legal. Eu queria dar uma informação histórica para o pessoal do Café.com. A primeira experiência de jornal em Guarulhos é de 1922. Só, olha para você ver. Quando a cidade tinha aproximadamente 12.000 habitantes, né? Então, agradecemos aqui meu amigo Alessandro, Val Oliveira, estudante aqui da universidade, que é do sindicato atualmente do Sincomércio. E a gente volta com Alex.
Elton, antes de nós encerrarmos, eu tenho uma pergunta da aluna de comunicação social, Flávia. Ela quer saber como que a comunicação social influenciou para construir o perfil hoje, o perfil atual do guarulhense, e de que forma o avanço das mídias regionais tem proporcionado essa discussão dentro da cidade. Vamos ouvir a opinião de Alessandro, Val, e eu também vou dar um pitaco nessa história aí, tá certo? Fique à vontade. Alessandro. Bom, eu acho que ela não contribuiu o que pode ainda, né? Eu acho que pode contribuir muito mais. A gente sofre um processo histórico. Em 1950, Guarulhos tinha 50 mil habitantes aproximadamente. E 60 anos depois, a gente tem 1.300.000. Então a gente passou por um processo de migração muito forte, né? Nós fomos durante muitos anos a cidade no Centro-Sul que mais cresceu no país, e sem uma estrutura de comunicação que fizesse com que essas pessoas se apropriassem da cidade, se tornassem cidadãos. Então acho que assim ainda não desenvolveu, não desempenhou o papel que poderia desempenhar. Onde essas mídias regionais, onde elas influenciam? Justamente nesse papel, né, de se tentar criar uma identidade. Mas ainda voltamos naquele ponto de que ainda é muito pouco, né? Não existe. O que existe de mídia regional hoje são veículos autônomos, pequenos, que são feitos para gerar recurso, para captar recurso. É venda de anúncio, pedaço de papel, você põe o seu anúncio aqui e a gente distribui ali. Não existe uma preocupação cultural ou histórica para que as coisas realmente aconteçam, para que a informação seja privilegiada, né? Guarulhos sempre foi e vem sendo usado como massa de manobra. A gente ainda não tem um perfil, a não ser alguns veículos, sim, que são sérios, sim, mas a gente ainda é utilizado como pretexto para que alguns ganhem dinheiro. Perfeito. Val, qual a sua opinião? A mídia existente aqui em Guarulhos, ela não é uma mídia que influencia de maneira alguma a vida do cidadão, quer seja ele de qualquer classe. Acredito que por serem pequenas, por algumas dessas mídias não respeitarem uma periodicidade, por elas não apresentarem um conteúdo de qualidade, faz com que as pessoas não as levem a sério, faz com que as pessoas leem por ler ou simplesmente deixem de canto. Então, o que teria que fazer é mudar essa forma, esse capitalismo, como ele disse, né, de você simplesmente querer capitalizar o seu negócio e não fazer uma coisa de qualidade. A partir do momento que se mudar essa visão, essa forma de fazer mídia aqui em Guarulhos, eu acho que essa questão da identidade vai ser facilmente contornada, vai ser facilmente identificada. Para a gente fechar o programa de hoje, então eu acho que tem o fator mídia, né, os meios de comunicação é um dos fatores, e tem um fator também que merece ser destacado, que é o sistema de transporte, que também não permitem que as pessoas se locomovam de um bairro para o outro. Quer dizer, essa segmentação ela é agravada também por um sistema de transporte que ainda é muito precário. Então, Guarulhos, por exemplo, não atingiu ainda o nível que atingiu cidades como Curitiba, ou mesmo cidades aqui da Grande São Paulo, que tem um sistema de transporte integrado. Porque o sistema de transporte também poderia ajudar nesse processo de fragmentação. Fora esse tema que nós estamos debatendo aqui hoje, que é a questão da mídia. De fato, ela é ainda insuficiente do ponto de vista do tamanho da cidade e também da importância histórica que a cidade tem. Você está em café.com, legal? E a gente encerra o programa de hoje agradecendo os nossos amigos aqui, Alessandro e Val Oliveira, que no começo estava muito nervosa, mas você viu como é que ela foi bem? Legal, hein?
Quero agradecer a presença da Val e do Alessandro. Elton, mais uma vez, obrigado por mediar a nossa mesa. E o Café.com fica por aqui, mas você também pode participar do nosso programa retirando os convites na agência.com às quartas-feiras, aqui no Campo Centro da UNG. A gravação dos programas é realizada às 9 horas da manhã do sábado. E agradecer também a presença dos nossos convidados de hoje, os alunos do curso de Farmácia, Desenho Industrial e Comunicação Social, que puderam degustar o café proporcionado pelo curso de Gastronomia. Até o próximo Café.com.